Vivemos a era mais próspera da história humana e, no entanto, nunca estivemos tão vazios. Acumulamos objetos como quem respira, enchemos armários como quem enche a alma de ilusões. Compramos o que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não conhecemos. As vitrines brilham enquanto os corações apagam. Os shoppings transbordam enquanto as casas sufocam. Somos ricos de posses e pobres de presença. Livres para comprar e presos para viver, conectados nas telas e desconectados da vida. Chamamos isso de progresso. Chamamos isso de sucesso. Mas no fundo da noite, quando o silêncio grita mais alto que o barulho do dia, sabemos a verdade que não ousamos confessar. Estamos perdidos em um labirinto de coisas, procurando a saída em mais uma compra, em mais uma conquista material, em mais um objeto que promete preencher o vazio que só cresce. E quanto mais temos, mais pesada fica a alma. Quanto mais acumulamos, mais nos perdemos. O peso das coisas esmaga a leveza do ser e esquecemos que existir não é sinônimo de possuir, que viver não é sinônimo de acumular, que ser não é sinônimo de ter. A sociedade moderna construiu uma catedral ao consumo e nos ensinou a adorar nela todos os dias. Desde crianças aprendemos que felicidade tem preço, que amor se compra embrulhado, que identidade se veste como roupa de marca, que valor se mede em metros quadrados e cifras bancárias. Nos disseram que mais é sempre melhor, que o suficiente nunca é suficiente, que parar é fracassar e desacelerar é desistir. Corremos uma maratona sem linha de chegada, perseguindo um horizonte que se afasta a cada passo, acreditando que a próxima conquista, a próxima compra, o próximo upgrade trará finalmente a paz que buscamos. Mas ela não vem. Nunca vem. Porque estamos procurando fora o que só existe dentro, estamos buscando no ter o que só se encontra no ser, estamos tentando preencher com matéria um vazio que é espiritual. E assim, vivemos exaustos, correndo em círculos, acumulando troféus de uma guerra que não precisávamos travar, vencendo batalhas em um campo de batalha que nós mesmos criamos. Chamamos isso de ambição. Chamamos isso de determinação. Mas é apenas medo disfarçado de movimento, vazio disfarçado de conquista, solidão disfarçada de networking. Olhe ao seu redor agora. Conte quantos objetos você possui, mas não usa. Quantas roupas habitam seu armário, mas não tocam sua pele. Quantos livros decoram sua estante, mas não alcançam sua mente. Quantas bugigangas ocupam espaço, mas não trazem alegria. Quantas compras por impulso viraram arrependimento silencioso, guardado em gavetas esquecidas. Cada objeto desses carrega uma história que preferimos não contar. A história de um desejo fabricado pela publicidade, de uma carência emocional que tentamos curar com consumo, de um momento de fraqueza onde acreditamos que aquilo preencheria o vazio, de uma promessa não cumprida de felicidade instantânea. E agora, eles estão lá, testemunhas mudas da nossa inquietação, lembretes físicos da nossa busca equivocada, pesos invisíveis que carregamos sem perceber. Porque cada coisa que possuímos nos possui de volta. Cada objeto exige espaço, atenção, manutenção, energia. Cada posse é uma âncora que nos prende, uma corda que nos amarra, um fardo que carregamos acreditando ser tesouro. E quanto mais temos, menos livres somos. Quanto mais acumulamos, menos nos movemos. Nos tornamos guardas do nosso próprio museu de ilusões, prisioneiros da nossa própria abundância, escravos das nossas próprias conquistas materiais. A correria moderna não nos deixa parar para perceber essa prisão. Estamos ocupados demais para questionar, apressados demais para refletir, distraídos demais para sentir.
Acordamos com alarmes que interrompem sonhos inacabados. Tomamos café correndo porque o tempo nunca é suficiente. Checamos notificações antes de checar como estamos. Respondemos mensagens antes de ouvir nossos próprios pensamentos. Vivemos no piloto automático porque parar seria confrontar o vazio. Desacelerar seria admitir que estamos perdidos. Silenciar seria ouvir a voz interior que sussurra verdades inconvenientes. Então seguimos, correndo, consumindo, acumulando, postando, performando, sempre em movimento para não sentir, sempre ocupados para não pensar, sempre conectados para não estar sozinhos com nós mesmos. As redes sociais nos mostram vidas editadas e nos fazem sentir insuficientes. Os anúncios nos vendem soluções para problemas que não tínhamos. As vitrines nos seduzem com novidades que já são obsoletas antes de chegarmos em casa. E nós compramos, curtimos, compartilhamos, desejamos, invejamos, comparamos, sempre olhando para fora, nunca para dentro, sempre buscando validação externa, nunca paz interna. E assim criamos uma vida que parece próspera, mas se sente vazia, que parece cheia, mas se sente oca, que parece conectada, mas se sente profundamente solitária. Mas há um sussurro antigo que ecoa através dos séculos, uma sabedoria esquecida que espera ser redescoberta. Uma verdade simples que a complexidade moderna tentou enterrar, mas não conseguiu matar. A felicidade não está no que adicionamos à vida, mas no que removemos dela. A paz não vem de conquistar mais, mas de precisar de menos. A liberdade não está em possuir tudo, mas em não ser possuído por nada. Thoreau já sabia disso quando foi para Walden viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e não descobrir na hora da morte que não tinha vivido. Os sábios de todas as tradições sempre souberam. O caminho para mais passa, pelo menos. A abundância verdadeira nasce da simplicidade. A riqueza real está no despojamento, no desapego, na leveza de quem carrega apenas o essencial. Mas nós, habitantes do século do excesso, precisamos reaprender essa lição antiga. Precisamos redescobrir que o verdadeiro luxo não é ter tudo, mas não precisar de quase nada. Que a verdadeira riqueza não se conta em posses, mas em momentos de presença plena. Que o verdadeiro sucesso não se mede em conquistas materiais, mas em paz interior. Que a verdadeira liberdade não está em poder comprar tudo, mas em não querer quase nada. O minimalismo não é apenas uma estética de ambientes vazios e paletas neutras. É uma rebeldia silenciosa contra o caos moderno, uma revolução pessoal contra a tirania do consumo, um ato de coragem em um mundo que nos pressiona a sempre querer mais, ter mais, ser mais. É a decisão consciente de nadar contra a correnteza, de questionar o que todos aceitam, de viver diferente em uma sociedade que pune quem ousa sair do roteiro. Porque escolher a simplicidade em um mundo de excessos é revolucionário. Valorizar o tempo em uma cultura que vem de velocidade é subversivo. Buscar a essência em uma sociedade obcecada por aparências é radical. E esse radicalismo começa com uma pergunta simples, mas transformadora. Isso que eu tenho, isso que eu busco, isso que eu acumulo, está me aproximando de quem eu realmente sou ou me afastando? Está me libertando ou me aprisionando? Está trazendo paz ou apenas mais ruído? E quando você faz essa pergunta com honestidade brutal, a resposta muitas vezes dói. Porque revela que muito do que construímos foi para impressionar. Muito do que guardamos é por apego. Muito do que compramos foi para preencher vazios emocionais. Muito do que buscamos foi por pressão social. E muito pouco foi verdadeiramente nosso, verdadeiramente essencial, verdadeiramente alinhado com quem somos quando tiramos todas as máscaras. Viver com menos não é privação, é liberação. Não é renúncia, é escolha consciente. Não é pobreza, é abundância do que realmente importa.
Quando você solta o que não precisa, descobre espaço para o que realmente importa. Quando você para de acumular objetos, começa a colecionar experiências. Quando você deixa de perseguir tendências, encontra seu próprio estilo de existir. Quando você abandona a correria, redescobre o ritmo natural da vida. A casa fica mais vazia, mas o coração fica mais cheio. O armário diminui, mas a identidade se fortalece. A agenda esvazia, mas o tempo ganha densidade. Você respira melhor em espaços desocupados. Você pensa mais claro, sem o ruído visual da bagunça. Você sente mais profundamente quando não está anestesiado pelo consumo constante. E aos poucos, quase sem perceber, você se reencontra. Descobre que sob todas as camadas de coisas que acumulou, existia uma pessoa mais simples, mais leve, mais verdadeira. Alguém que não precisa provar nada, que não precisa impressionar ninguém, que não precisa preencher vazios com matéria, porque aprendeu a habitar seu próprio silêncio, a fazer as pazes com sua própria solidão, a encontrar riqueza na própria presença. E então você percebe que o mundo continua girando mesmo quando você para de correr, que as pessoas que realmente importam ficam mesmo quando você para de performar, que a vida floresce justamente nos espaços vazios que você teve coragem de criar. O café da manhã sem pressa tem outro sabor. A conversa sem olhar o celular tem outra profundidade. O passeio sem destino tem outra beleza. O dia sem agenda lotada tem outra possibilidade. Você redescobre o tempo como aliado, não como inimigo. Redescobre o silêncio como mestre, não como desconforto. Redescobre a simplicidade como sofisticação suprema, não como falta de ambição. E as pessoas vão estranhar. Vão perguntar por que você não quer mais, por que você não corre mais, por que você não compra mais. Vão achar que você desistiu, que você perdeu o fogo, que você acomodou. Deixe que pensem. Porque você sabe algo que elas ainda não descobriram. Que existir plenamente em um único momento vale mais que 1000 conquistas corridas, que presença verdadeira é mais rara e preciosa que qualquer posse material, que viver deliberadamente, como Thoreau ensinou, é o ato mais corajoso em uma era de vidas no automático. A paz que você busca não está na próxima compra, na próxima conquista, na próxima postagem com mais likes. Está aqui, agora, neste instante presente que você está perdendo enquanto pensa no passado ou se preocupa com o futuro. Está na capacidade de olhar para o que você já tem e sentir gratidão em vez de carência. Está na coragem de soltar o que não serve mais em vez de carregar por inércia. Está na sabedoria de distinguir o essencial do supérfluo, o real do ilusório, o ser do parecer. E essa sabedoria não se compra, não se acumula, não se conquista correndo. Ela se revela na quietude, no desapego, na simplicidade. Se revela quando você finalmente para, respira fundo e pergunta: o que realmente importa? E a resposta é sempre mais simples do que imaginamos. Importam as pessoas que amamos, os momentos de presença plena, a saúde que nos permite estar aqui, a natureza que nos lembra nossa insignificância e grandeza, o propósito que dá sentido aos nossos dias, a paz interior que nenhuma conquista externa pode dar. Todo o resto é ruído. Todo o resto é decoração. Todo o resto é peso que carregamos por medo de sermos leves demais, por medo de que sem todas essas coisas não sejamos nada. Mas a verdade é o oposto. Só quando soltamos tudo é que descobrimos quem realmente somos. Então solte, desapegue, simplifique. Não porque um guru disse, não porque está na moda, não porque vai ficar bem no Instagram, mas porque sua alma está pedindo, porque seu coração está cansado, porque sua essência está sufocada sob camadas de coisas que você nunca precisou de verdade. Comece hoje. Escolha uma gaveta, um armário, uma prateleira. Olhe cada objeto e pergunte: isso me serve? Isso me alegra?
Isso é essencial e seja honesto na resposta. Doe o que não usa. Descarte o que está quebrado, física ou simbolicamente. Agradeça o que serviu seu propósito e deixe ir. E sinta. Sinta o espaço que se abre física e espiritualmente. Sinta o alívio de carregar menos. Sinta a leveza de precisar de menos. E continue. Expanda esse movimento para sua agenda, suas relações, seus compromissos, suas ambições. Questione tudo. Mantenha apenas o essencial. E redescubra que a vida que você busca não está do outro lado de mais conquistas, mais posses, mais correria. Ela está aqui. Sempre esteve, esperando você ter coragem de parar, de simplificar, de voltar para casa, para si mesmo, para o essencial. O minimalismo não é o fim, é o começo. O começo de uma vida mais leve, mais verdadeira, mais sua. Uma vida onde você finalmente tem tempo para viver, espaço para respirar, silêncio para ouvir sua própria voz. E essa é a revolução mais profunda que existe. A revolução de uma alma que escolheu a simplicidade e encontrou finalmente a liberdade.